O que é destaque nesta edição? Volta às aulas. A inauguração de escola de tempo integral José Melo abre ano letivo em Borba. Defensoria sem fronteiras. 76 defensores públicos iniciam hoje em Manaus revisão de processo de mais de 5.000 presos. Agente penitenciário é preso. Ele tentou entrar na Vidal Pessoa com dinheiro, celulares, carregadores, tesouras, alicates, martelo, chave de fenda e até algemas. Inverno amazônico. O volume de chuvas é o maior dos últimos 5 anos. Volta ao trabalho. Repatriação e reforma do ensino médio são pauta do Congresso nesta semana. Lava Jato. Acusado de participar de esquema de corrupção terão que devolver 26 bilhões aos cofres públicos. Quase 4.500 casos de pedofilia na Igreja Católica são denunciados na Austrália. Trump criará comissão para investigar a denúncia de fraude eleitoral. Tiros, facadas e acidentes de trânsito mataram 7 no final de semana. Nesta madrugada, homem foi executado com 3 tiros no Mutirão. No Campo Dourado ocorreu um duplo homicídio. Agora, no Jornal da Manhã. 5:53. Previsão do tempo. Manaus segue de tempo instável e amanhece com 23 graus de temperatura. A chuva de ontem foi muito além da previsão e o clima-tempo diz que é de 67% a probabilidade de mais 10 milímetros de precipitação pluviométrica hoje. A temperatura máxima não deve ultrapassar os 32 graus. A umidade do ar é de 95%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Segunda-feira, 6 de fevereiro. É o 37º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 328 para acabar 2017. Dia dos Santos Paulo Mique e companheiros. Comemoramos ainda o dia do agente de defesa ambiental. Mesmo com alguma nebulosidade, os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1922 é eleito Papa Pio XI, do 160º Papa que sucedeu o Papa Bento XV. 1941, Segunda Guerra Mundial, tropas britânicas e australianas capturam Benghazi na Líbia. 1930, Luzes da Cidade, filme de Charles Chaplin faz sua estreia. 1952, coroação da Rainha Isabel II do Reino Unido. 1962, morre o pintor Cândido Portinari. 1958, desastre aéreo de Munique. Um avião que levava jogadores e diretores do Manchester United, mais jornalistas e alguns adeptos, se despenhou numa tempestade de neve quando tentava decolar pela terceira tentativa. 1959, realizado com sucesso do Cabo Canaveral, o primeiro lançamento de um míssil. E em 2004, a explosão no metrô de Moscou, cometido por um suicida, matou 40 pessoas e feriu outras 120. Este atentado foi reivindicado por um grupo terrorista checheno. 5:55 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária flagrou na manhã de ontem um agente penitenciário com diversos celulares e entorpecentes na cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, localizada na 7 de setembro. O servidor Hermes Alberto Ugarte Júnior foi preso e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia, o 1º DIP, para os procedimentos de flagrante. Será indiciado por tráfico de drogas e facilitação de entrada de materiais proibidos em estabelecimento prisional. De acordo com informações do 1º DIP, o agente penitenciário deve ser levado a uma audiência de custódia nesta segunda-feira. Hermes portava no momento da abordagem 500 gramas de material entorpecente, 15 celulares, 11 carregadores, 11 fones de ouvido, 2 baterias, uma serra, 5 alicates, 2 chaves de fenda, um martelo, 2 tesouras, 2 bocais de lâmpada, 3 chaves de algema, um espelho e R$1.459,50 em espécie. A ocorrência aconteceu por volta das 8 horas da manhã, quando Hermes estava chegando à unidade e foi interceptado por policiais do Departamento de Inteligência Penitenciária da SEAP, que apreenderam todos os materiais que estavam com o agente. Alberto Peregrino, só faltava o próprio agente entrar com tudo isso na cadeia. Pois é, Paulo Guerra, né? As coisas agora estão se esclarecendo, né? Todo mundo perguntava,
todo mundo pensava, como é que entra tanto material nas cadeias, como é que entra arma, como é que entra faca, como é que entra tanto material. Tá aí, né? A SEAP agora, o comando aí do Coronel Cleiton Coelho, está aí fazendo esse trabalho minucioso, Paulo, e as coisas aos poucos estão aparecendo. Prevê transporte coletivo sem a normalidade neste fim de madrugada, início de manhã? Sem dúvida, Paulo, tudo tranquilo. Mais uma vez, seguindo a tua orientação, nós já tivemos nas garagens do transporte coletivo. Nós já passamos na frente da Eucatu e também da Global. E já fizemos contato também com a empresa líder e com o pessoal da Açaí. Tudo tranquilo na saída dos ônibus da garagem até o presente momento, Paulo, na mais absoluta tranquilidade. A movimentação nos terminais aumentando e aumentando muito hoje com a volta dos alunos da rede municipal de ensino. Cheio de aluno, o Terminal 3, por onde passamos lá na Cidade Nova, o Terminal 4 nas proximidades do IML e o Terminal 5, à frente onde nós estamos agora, aqui próximo à Global, também com a movimentação bem intensa, Paulo. Peregrino, tivemos muitas mortes no final de semana, mas vamos nos deter no que aconteceu agora pela madrugada. Um duplo homicídio, onde foi? Pois é, Paulo, um duplo homicídio no Campo Dourado, por volta de aproximadamente às 4h50 dessa madrugada, Paulo Guerra. Nós estávamos no IML quando de repente o telefone tocou e o Jefferson atendeu. Era uma chamada, Paulo Guerra, depois veio a confirmação pelo rádio, pelo gigante, era chamada de pessoas comunicando um duplo homicídio no bairro Campo Dourado. Por volta de 5h da manhã, o carro-tomba do Instituto Médico Legal, bem como os profissionais de perícia técnica, foram ao Campo Dourado, Paulo. Os corpos já estão chegando à sede do Instituto Médico Legal. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu durante a noite e madrugada e os acontecimentos do final de semana. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra. Daqui a pouquinho a gente vai voltar sim, Paulo Guerra, com essas e outras informações. 5h59. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Bojuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM em Anamã. Rádio Cabocla FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupã e eu e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Iranduba.net. Rádio Gospel 7 em Manacapuru. Web Rádio Circuito FM de Altazes. Quais 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá.web Rádio. Voz Amiga no Lago do Libão. Voz Reconquista, Bairro Novo Manacá em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. 6h04 em Manaus. A Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea está informando ao Conselho Municipal de Educação, gestores escolares, professores, pais, estudantes e a comunidade que, por motivo de força maior, o início do ano letivo de 2017 ficou transferido para o dia 13 de fevereiro em todas as unidades da rede municipal de ensino, excetuando-se a Escola Municipal Aldenei Santos Barroso, na comunidade Monte das Oliveiras, em Curuçá, onde as aulas começaram no dia 30 de janeiro, e a creche municipal Sonho Meu, na comunidade São Francisco, quilômetro 13 da BR-319, onde as aulas começarão no dia 20 deste mês. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura do Careiro da Várzea, o adiamento da abertura do ano letivo se deu em razão do atraso na logística do transporte da merenda escolar para as escolas daquele município. Temos informações com o repórter J. Rai. Paulo Guerra, o mirante do Rio Solimões, que estava abandonado e no meio do mato havia 4 anos, ganhou novo aspecto no último fim de semana. A obra pública, que custou algo em torno de R$1 milhão e nunca serviu para nada, foi construída pela Prefeitura de Iranduba no fim de 2012.
No ano seguinte, o mirante foi interditado pela Defesa Civil do município. O coordenador da época, Kennedy Maia, informou que a interdição se deu em razão de a obra estar situada em área com risco de desabamento. Na ocasião, já eram visíveis rachaduras no local que fica próximo a um barranco. Na manhã do último sábado, cerca de 40 funcionários da prefeitura fizeram uma limpeza geral no mirante, como informou o chefe do setor de limpeza, Dariomar Carneiro, que divulgou várias fotografias nas redes sociais. A área está intimamente ligada à história da cidade. Quando a Vila de Iranduba foi fundada há mais de 40 anos, a sede da administração ficava naquelas imediações. Do outro lado, onde havia uma casa de farinha comunitária, um local onde eram criados pintos, e a casa do poteiro, um homem que fazia potes de barro, também há um prédio abandonado há quase 15 anos. Trata-se do Hotel Verdes Matas, uma obra particular que, ao que se sabe, já está no terceiro dono e está lá se deteriorando com o tempo, talvez porque também está em área de risco de costas para um abismo. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus, lembrando muito aquelas construções na China. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Inicia hoje as aulas das escolas estaduais aqui do município de Manacapuru. Na expectativa de conquistar um bom êxito durante o ano letivo, a gestora da Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré, professora Josenira Fernandes Clementino, convida pais, alunos e professores da escola para a celebração de uma missa que será realizada agora, pela manhã, na Igreja Matriz Nossa Senhora de Nazaré, logo mais a partir das 7h30. Agora, quem viaja na estrada Manuel Urbano, Paulo, já entra rezando. A coisa está feia e os motoristas estão sentindo no bolso o peso dos prejuízos causados pelos inúmeros buracos em toda a extensão da rodovia. As chuvas que têm caído nos últimos meses têm contribuído bastante para a abertura de tantos buracos. Quem viaja durante o dia tem que diminuir a velocidade do veículo para desviar dos buracos. Já quem viaja à noite dificilmente se livra dos prejuízos. Mas a resolução para esses problemas parece estar a caminho. O governador José Melo, que esteve em Manacapuru na última sexta-feira, garantiu que as obras de duplicação terão reinício muito em breve, já que a liberação da estrada foi garantida por parte dos órgãos de meio ambiente em toda a sua extensão. Veja bem, a Manuel Urbano não está pronta porque o IFAM não liberava licenças. Agora chegou uma moça espetacular, compreende as coisas, e ela liberou a estrada toda. Isso vai permitir que eu comece agora em abril, quando essas chuvas todas pararem, eu comece uma frente grande de obra daqui de Manacapuru no sentido do Ariaú e traga a outra frente que a gente vem trazendo do Ariaú para cá. Isto vai ser fundamental, vai permitir que neste verão e num pedacinho do outro verão, a gente chegue 100% de Manacapuru na estrada duplicada. Melo concluiu dizendo que vai receber em seu gabinete todos os prefeitos do Amazonas a partir do dia 15. Irá sentar com Beto D'Angelo, prefeito de Manacapuru, para estabelecer o que o governo vai fazer de investimentos em Manacapuru no ano de 2017 e 2018. Mas já adiantou que irá asfaltar toda a cidade, recuperar o ramal do Arapapá e Bela Vista e construir um novo hospital. Na pauta de inauguração está o sistema viário de Sacambu, Jacaré, Piué e Caviana, marcada aí para os próximos 10 dias. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h09 em Manaus. Nos últimos 2 meses, o inverno amazônico apresentou o maior volume de chuvas dos últimos 5 anos. O acumulado de precipitação 920,9 milímetros registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET,
superou em quase o dobro o índice de 558,7 milímetros registrados no mesmo período de 2011 e 2012, quando houve a maior enchente do Rio Negro. As chuvas deste inverno já deixaram 164 famílias desabrigadas e 6 mortos, segundo dados da Defesa Civil. Um possível motivo para que as chuvas estejam acima da média nos últimos meses é que em algumas regiões do Amazonas, incluindo a capital, estão sob a influência do fenômeno Laninha. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, informou que vai abrir a primeira etapa de inscrições para cursos de 2017, com o lançamento de 2.190 novas vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional e de informática. Os cursos serão realizados na Escola de Educação Profissional Padre Estédio Danison, no bairro de São Jorge. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no dia 10 deste mês, a partir das 8 horas da manhã, até o preenchimento das vagas disponíveis em cada curso. O segundo maior navio da temporada de cruzeiros 2016-2017, o navio Oriana, atraca no Porto de Manaus, no centro, nesta segunda-feira, por volta das 17 horas. A embarcação traz a bordo 2.600 pessoas, sendo 1.880 passageiros e 760 tripulantes. O navio segue viagem na terça-feira, amanhã. O receptivo aos passageiros vai ser feito pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus CUT, em parceria com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, Amazonas Tour, além da Polícia Turística do Amazonas, a Politur. Na ocasião serão distribuídos guias bilíngues, artesanato indígena e orientações por meio do Centro de Atendimento ao Turista, os CATs. O próximo navio a chegar vai ser o Bremar, na quinta-feira, dia 9. A temporada de cruzeiros 2016-2017 teve início no último dia 11 de novembro do ano passado e continua até junho deste ano, com a chegada de mais 11 navios. A temporada de concertos de 2017 no Teatro Amazonas será aberta nesta segunda-feira às 8 da noite. A Orquestra de Câmara do Amazonas para a apresentação com entrada gratuita. O repertório contará com obras de compositores aclamados como Wolfgang Amadeus Mozart, Heitor Villas-Lobos, Cláudio Santoro e Edmundo Villani Cortes. A apresentação faz parte das comemorações dos 120 anos do teatro. Vai terminar hoje o prazo para pagamento da cota única da taxa de verificação de funcionamento regular, o alvará. As empresas que estiverem em dia com o fisco municipal têm desconto de 10% sobre o valor total referente ao exercício de 2017. Para as empresas que optaram pelo parcelamento, a primeira guia também vence nesta segunda-feira, mas sem desconto. O Banco do Povo da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEA, disponibilizará 66 milhões de reais em microcrédito neste ano de 2017. O agendamento para as palestras, o primeiro passo para a solicitação do financiamento, inicia nesta segunda-feira e deve ser feito exclusivamente no site da AFEAM, neste sítio eletrônico. www.afeam.am.gov.br, através do link Banco do Povo. Trabalhadores autônomos, produtores rurais, profissionais liberais, microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas podem financiar valores entre 500 e 15 mil reais, condicionados, sobretudo, à capacidade de pagamento e à necessidade de investimento no negócio industrial, comercial, serviços e rural. 6:13. A Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor, o PROCON-AM, realizará na próxima sexta-feira, dia 10, a aula inaugural do projeto PROCON Mirim, uma iniciativa do PROCON Amazonas que conta com a parceria do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas, do SINEP. A aula inaugural será realizada na Escola Marta Falcão às 10 horas da manhã. O projeto coloca em execução o termo de cooperação técnica assinado entre o PROCON Amazonas e o SINEP. São 70 escolas sindicalizadas. A ação inovadora em todo o Brasil tem como objetivo repassar de forma lúdica e criativa aos estudantes do ensino fundamental conceitos presentes no Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a secretária executiva de Estado do PROCON Amazonas, Roseli Fernandes, o conteúdo será repassado na transversalidade das matérias como matemática, língua portuguesa e filosofia. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente lançará no próximo dia 8, quarta-feira, o programa Municípios Sustentáveis do Amazonas, com a presença do ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. Na ocasião também serão assinados 5 termos de cooperação técnica com instituições parceiras
para a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade do A Amazonas. solenidade será realizada a partir das 14 horas no auditório da sede do governo. O programa MS Amazonas é o primeiro de uma série de instrumentos que serão implementados para reduzir o desmatamento, a degradação ambiental e queimadas no estado, com destaque para a região sul associado à política da matriz econômica ambiental. Os municípios de Apuí, Boca do Acre, Manicoré, Lábrea, Humaitá, Novo Aripuanã e Canutama serão os primeiros a estabelecer diálogo com a SEMA para a adesão ao programa. Em visita ao município de Nova Olinda do Norte, no último sábado, o governador José Melo assinou a ordem de serviço para o início das obras de construção de um centro de educação de tempo integral, 17. A unidade escolar vai atender mais de 3.000 alunos do município que deve, no prazo de 40 dias, receber novamente a visita do governador para lançar o projeto da matriz econômica ambiental e inaugurar obras na área de infraestrutura. E o governador José Melo fará a abertura oficial do ano letivo da Rede Estadual de Ensino de 2017 nesta segunda-feira em Borba. Ocasião em que vai inaugurar o primeiro Centro de Educação de Tempo Integral 7 no município. Neste dia, mais de 402 mil estudantes de 594 escolas localizadas nos 62 municípios do Amazonas retornarão às atividades escolares simultaneamente. O ano letivo se estenderá até o dia 14 de dezembro com um total de 200 dias de aula. E vai começar nesta segunda-feira a força-tarefa formada por 76 defensores públicos estaduais e federais para avaliar processos de 5,6 mil detentos do sistema prisional de Manaus. A análise processual de presos provisórios e condenados ocorre com o objetivo de diminuir o número de encarcerados e diminuir a tensão nas cadeias após as ações violentas que resultaram na morte de 65 presos e fuga de 225. A abertura oficial será às 13 horas no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus. Do total de defensores públicos, 20 são da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, da DPEAM. Em 10 dias úteis, a Defensoria Sem Fronteiras pretende rever pelo menos 10 mil processos de 9 unidades prisionais. É a primeira ação do projeto Defensoria Sem Fronteiras, criado após os massacres que começaram na capital do Amazonas e deixaram dezenas de mortos em diversos presídios do país. Custeada pelo Departamento Penitenciário Nacional, a etapa de Manaus está orçada em R$289 mil, quase um terço apenas com passagens aéreas. Polícia. Com as parabenizações de toda a Central de Jornalismo, Roberto Peregrini aniversaria hoje. Recebe as parabenizações de toda a nossa equipe e, claro, ele que é um dos mais competentes profissionais da Radiodifusora do Amazonas. Vida longa para você, Roberto Peregrini, e que Aldebaran te ilumine sempre. Obrigado Paulo Guerra, obrigado a toda a equipe. Vamos com o nosso noticiário policial. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Policiais da Rocan fizeram patrulhamento na Rua H, no bairro Monte das Oliveiras, quando perceberam que um adolescente estava em atitude suspeita. Os policiais da Rocan, que são muito bem preparados, fizeram a abordagem ao menor e com eles foram encontrados Paulo Guerra e ouvintes. Ele tem apenas 16 anos de idade e já andava com 2 armas caseiras e 2 celulares que haviam sido roubados. A Rocan, com muita habilidade, deteve e apreendeu esse menor e ele foi levado à delegacia especializada para menores que fazem atos infracionais. Carro roubado, um Fiat Uno cinza foi roubado no bairro Nova Esperança. Tem uma boa gratificação para quem souber o paradeiro de um Fiat Uno, ano 2002, de placa JWR 4433. JWR 4433 é um Fiat Uno de cor cinza. Qualquer informação você liga para o 99109 5229 99109 5229. Falar com o Francinei, que será muito bem gratificado. Fiat Uno cinza, placa JWR 4433. Esse carro foi roubado e o dono está oferecendo aí uma boa gratificação para quem souber do paradeiro desse veículo roubado. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Polícia Militar nas ruas
operações em toda a cidade durante o final de semana. E o resultado não poderia ser outro. Várias apreensões aconteceram durante as operações. Para você ter uma ideia, Paulo Guerra, na madrugada de hoje, uma boa quantidade em droga, uma apreensão de drogas pela manhã pelo tenente Bentes da Força Tática, está sendo nesse momento apresentado no 6º DIP, uma grande quantidade, viu, Paulo, em droga, já confeccionadas as trouxinhas, estava em poder de um homem que já foi levado para a delegacia agora há pouco. Ele foi preso agora há pouco na área do 6º DIP, está sendo apresentado nesse momento lá na delegacia, no 6º DIP, que fica localizado na Cidade Nova, ali nas proximidades do Terminal 3. Uma moto foi recuperada durante a Operação Águia, foi no bairro Zumbi dos Palmares. A moto já foi, inclusive, entregue ao proprietário. Uma arma de fogo foi apreendida no bairro Nova Cidade. O flagrante foi no 15º DIP. A Operação Águia também recupera um carro roubado no bairro Gilberto Mestrinho. A Secretaria de Segurança, a Polícia Militar nas ruas, por determinação do governador José Melo, aumentou e muito o policiamento em toda a cidade. E o resultado é esse: diminuição na criminalidade e muita gente presa. Homem preso por porte ilegal de arma de fogo foi no bairro Cidade Nova. Ele estava pronto para cometer assalto. Daí chegaram os policiais da 6ª SICOM e detiveram esse homem. Operação Águia, Polícia Militar, Secretaria de Segurança, recupera carro no bairro do Tarumã. Na realidade não carro, uma moto Honda 150 cilindradas. Operação Águia, mais uma vez, detiveram aí um menor que estava praticando roubo a ônibus. Foi no bairro Colônia Terra Nova e o rapaz de 17 anos foi apreendido após efetuar um roubo aí a um cidadão e as pessoas que estavam no ônibus da linha 455. E mais da Operação Águia. A Polícia Militar nas ruas, uma motocicleta também de 150 cilindradas foi apreendida no bairro do Aleixo por policiais da 11ª SICOM. A Polícia Militar, ao comando do Coronel Brandão, nas ruas da cidade, recuperando aí muita moto roubada, carro também, blitz em toda a cidade. Operação Águia detém homem por porte ilegal de arma de fogo. Foi no bairro do São Geraldo. O flagrante foi lavrado no 10º DIP. As equipes da Polícia Militar, ao comando do subcomandante-geral da PM, Coronel Walter Cruz, também nas ruas, e muito bandido preso. Ainda tem muito a dizer aqui das operações na cidade, mas o tempo não nos permite. E com isso, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora as notícias do Instituto Médico Legal e um resumo de quem foi para a pedra durante o final de semana na cidade. E atenção! Um homem foi friamente assassinado no bairro Novo Aleixo. Ele tinha 19 anos. Os matadores chegaram em uma moto e chegaram também de carro e executaram esse homem que tinha apenas 19 anos de idade. Muito jovem, porém, segundo as primeiras informações, o crime tem a ver com o acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Quem deve às lojas, compra cueca e não paga, quem compra carro e não paga, vai pro SPC e vai pro Serasa. Mas quem deve a boca, vai desta para pior. Morte no Alvorada. Um homem de 24 anos foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3,
4 balaços pelo corpo. O crime aconteceu na Rua 6, no bairro do Alvorada. Ele estava acompanhando da namorada, que nada sofreu. Cada um chegaram foi no lanchonete, Paulo Guerra, na lanchonete que fica com as mesas assim pro lado de fora, e eles chegaram e pediram. A moça pediu um X bacon, ele pediu um X salada. Mas antes de ser servido, o bandido lhe serviu um X bala e ele foi assassinado a tiros. Isso aconteceu no bairro Alvorada. Morte na comunidade do Chiquita. Foi no bairro Puraquequara. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Lá no Puraquequara existe a comunidade do Chiquita. Lá o negócio é violento. Lá no Chiquita é tudo resolvido na base da bala. E um homem até o momento não identificado foi assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Os assassinos fugiram em um carro Siena. O Siena da morte esteve lá na comunidade do Chiquita, no bairro Puraquequara. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Uma mulher até o momento não identificada foi morta no conjunto Braga Mendes. Ela tinha entre 20 e 25 anos. Até o presente momento não se sabe quem foi. Por que foi que assassinaram essa mulher que ainda não foi identificada? Suspeita-se, inclusive, de um crime passional. Não se sabe até o presente momento quem é essa mulher que morreu, nem tampouco quem a matou e por que a matou. Morte no bairro Amazonino Mendes, o famoso mutirão. Lá no Mumu, lá no mutirão, um homem até o momento não identificado foi assassinado, foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 7 balaços pelo corpo. E não resistiu aos ferimentos. E morreu. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o último registro. Nesse exato momento, a equipe de perícia técnica e científica ao comando do Dr. Jefferson Mendes encerra os primeiros procedimentos de perícia em relação a um duplo homicídio que aconteceu na madrugada de hoje no bairro Campo Dourado. 2 homens, eu falei 2 homens, dos foram assassinados agora nessa madrugada no bairro Campo Dourado. Os corpos estão sendo removidos nesse momento pelo carro tumba do Instituto Médico Legal. Não se sabe, não se viu, e se alguém viu, não disse como foi que ocorrera esse duplo homicídio. Sabe-se apenas que os 2 homens estão crivados de bala no asfalto, e foi lá no bairro Campo Dourado agora há pouco. Muita gente acordou mais cedo para ver os corpos jogados no chão. Outros que iam comprar pão se deparavam com a triste cena de 2 homens assassinados, jogados no asfalto lá no bairro Campo Dourado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes.
A Federação de Futebol do Rio de Janeiro divulgou na noite de ontem que afastou temporariamente o árbitro Leandro Neuley Belota. Ele estava atrás da linha de fundo da defesa do Macaé e não assinalou a saída de bola que culminou no gol da vitória do Botafogo por 2-1 no Engenhão. A partida aconteceu no sábado. Em sua segunda partida como titular do Manchester City, Gabriel Jesus mais uma vez foi o grande personagem em campo. Depois de fazer o primeiro gol dos Citizens contra o Swansea, o brasileiro marcou novamente nos acréscimos do segundo tempo para garantir a vitória de sua equipe por 2-1. Com o resultado, o Manchester subiu à terceira colocação do campeonato inglês. O Uruguai voltou a mostrar por que o melhor time do Sul-Americano Sub-20. Após derrotar o Brasil nos minutos finais, a equipe celeste foi muito superior à Colômbia na noite de ontem no estádio Atahualpa em Quito e disparou 3-0 e assegurou sua vaga no Mundial da categoria que será disputado entre maio e junho na Coreia do Sul. O Brasil não tinha marcado um gol sequer nos últimos 15 minutos dos 6 jogos anteriores no Sul-Americano e tinha mais uma fraca atuação. Mas um petardo de fora da área de Felipe Viseu aos 43 minutos da segunda etapa tratou de mudar tudo isso. O atacante do Flamengo garantiu a vitória por 1-0 dos brasileiros diante da Venezuela neste domingo, que mantém a equipe viva no Sul-Americano. Jogos de ontem pelo Campeonato Carioca. Portuguesa 0, Fluminense 3. Vasco 2, Resende 1. No Campeonato Gaúcho, Caxias 2, Grêmio 1. Campeonato Mineiro, América 0, RT 0. Cruzeiro 2, Tricordiano 1. Campeonato Paulista, Audax 4, São Paulo 2. Palmeiras 1, Botafogo 0. Jogos de hoje. Às 20 horas pelo Campeonato Carioca jogam Volta Redonda e Bangu. No Campeonato Goiano, Vila Nova e Goianésia. Às 17h45 do Campeonato Espanhol jogam Granada e Las Palmas. Últimas notícias. A Anfávia divulga dados de produção da indústria automobilística em janeiro. O Brasil produziu 11,2% menos veículos em 2016 na comparação com o ano anterior, segundo dados da Associação das Montadoras. Os mercados chineses avançaram nesta segunda-feira em uma sessão de baixo volume, uma vez que os investidores mostraram-se cautelosos em relação ao aperto da política monetária pelo Banco Central, depois que ele elevou inesperadamente os juros de curto prazo na semana passada. O índice CSI 300, que une as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,27%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,55%. O Banco Central Chinês surpreendeu os mercados financeiros na última sexta-feira ao aumentar as taxas de juros de curto prazo no primeiro dia de negociação, após o feriado do Ano Novo Lunar, em uma reafirmação do aperto da política monetária no momento em que a economia mostra sinais de estabilização. O Ministério da Educação divulga hoje o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. Os candidatos aprovados devem comprovar as informações para garantir a bolsa até o dia 13 de fevereiro. A consulta do resultado pode ser feita pelo site www.siteprouni.mec.gov.br. A segunda chamada será divulgada no dia 20 deste mês. Em seguida, o programa abrirá o prazo para adesão à lista de espera entre 7 e 8 de março. Até às 14 horas da sexta-feira, dia 3, o ProUni tinha recebido 2.666.825 inscrições de 1.380.026 candidatos. A falta de policiamento nas ruas de Vitória, no Espírito Santo, levou a prefeitura a suspender o início do ano letivo nesta segunda-feira na rede municipal para os estudantes do turno matutino, creches e o atendimento em todas as unidades de saúde da capital. Escolas e faculdades particulares também não abriram. A Polícia Militar está fora das ruas desde a madrugada do último sábado. O presidente Michel Temer anuncia hoje a criação da faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, destinada a famílias com renda mensal de até R$9.000. Hoje o limite é de R$6.500. O juiz federal Sérgio Moro participa de um debate sobre corrupção e seus efeitos no Brasil, com foco na Operação Lava Jato em Nova York, em evento na Universidade de Columbia e da New School for Social Research. Amanhã, a presidente do SF, ministra Carmen Lúcia, fala no mesmo evento. Ações de improbidade administrativa do Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União, que tramitam na Justiça Federal do Paraná, pedem que acusados de participar do esquema de corrupção descoberto pela Operação Lava Jato devolvam cerca de 26 bilhões aos cofres públicos. São alvo desses processos ex-diretores da Petrobras, operadores, empreiteiros e políticos, como o ex-deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, cotado a $57,5, variação de 0,52%.
em relação ao fechamento da última sexta-feira. A companhia aérea Qatar Airways lançou neste domingo o voo comercial mais longo do mundo em termos de duração entre Doha, no Qatar, e Auckland, na Nova Zelândia, anunciou um porta-voz da empresa. O Boeing 777 tem previsto cobrir a rota em 16 horas e 20 minutos, cruzar 10 zonas horárias, sobrevoar 5 países e percorrer uma distância total de 14.535 quilômetros até chegar à Nova Zelândia. Trata-se do voo aéreo mais longo em termos de duração, segundo os especialistas do sistema de rastreamento de voos. Quase 4.500 pessoas denunciaram abusos sexuais a menores realizados por membros da Igreja Católica na Austrália entre 1980 e 2015, segundo um relatório apresentado nesta segunda-feira no início de um novo rodízio de audiências da comissão que investiga esses crimes. 7% dos padres estão envolvidos. Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. A data é marcada nesta segunda-feira, 6 de fevereiro. No mundo, mais de 200 milhões de meninas e mulheres sofreram a prática ainda comum em 30 países. A ONU News entrevistou o assessor sênior do Fundo de População das Nações Unidas, FPA, Eliseu Chaves, lembra que apesar de crenças culturais ou religiosas, a mutilação genital feminina não traz nenhum benefício para a saúde, além de violar os direitos humanos. A entrevista concedida a Leda Letra, o especialista explica exatamente o que é a mutilação genital feminina. Fala sobre os países com mais casos e menciona a Guiné-Bissau como um caso de sucesso para o fim dessa prática. A primeira reunião do Grupo Operacional para o Acompanhamento do Cessar-Fogo na Síria, com a participação de representantes da Rússia, Turquia e Irã, começa nesta segunda-feira em Astana, capital do Cazaquistão. Nas consultas participam também especialistas da ONU e da Jordânia, segundo fontes citadas por veículos de imprensa russos. Além de avaliar o cumprimento do cessar-fogo, os participantes da reunião devem elaborar mecanismos de controle para evitar violações da trégua. Abordarão a situação humanitária, assim como medidas para aumentar a confiança entre as autoridades e a oposição síria. Com seus patrimônios financeiros expostos, presos da Operação Lava Jato receberam tentativas de extorsão de outros detentos, geralmente por meio de bilhetes. Desde que Ike Batista chegou a Bangu, já é o recordista das mensagens. No Planalto, todos os sinais indicam que Michel Temer aproveitará prazo completo até 20 de fevereiro para decidir sobre a sanção ou veto da polêmica lei das telecomunicações. O presidente quer passar um pente finíssimo na medida. Focado em pacificar o Centrão, Michel Temer vê dentro de sua própria casa o PMDB o maior empecilho à paz no Congresso Nacional. Antes da posse de Antônio Embaçaí na Secretaria de Governo, a bancada da Câmara levou ao presidente insatisfação com o tamanho do PSB e PP na esplanada. Usa o fato de que agora um tucano comanda a articulação política para se dizer desimpedida de criar problemas. Aos PMDBistas, Temer reconheceu o desequilíbrio e prometeu mais espaço. 6:45 em Manaus. Mau tempo no Afeganistão, com fortes tempestades de neve e avalanches, deixaram menos 106 mortos e centenas de feridos. Houve um incidente com o maior número de vítimas foi no nordeste do país, perto com a fronteira do Paquistão, na vila de Nauristão, onde 53 pessoas morreram soterradas pela neve de uma avalanche. Trump e a Casa Branca não puderam provar a alegação do presidente, já que não ocorreram evidências públicas de votos ilegais em grande escala durante a eleição de novembro passado. Mas durante uma entrevista à Fox News divulgada pouco antes, no domingo, Trump fez uma lista das maneiras nas quais acreditava que havia ocorrido a fraude eleitoral. O grupo Estado Islâmico estava totalmente sitiado em Al-Bab depois que as forças do regime sírio bloquearam a estrada que leva a este último reduto dos extremistas na província de Alepo, indicou nesta segunda-feira o Observatório Sírio de Direitos Humanos. O Ministério da Educação vai divulgar hoje o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. Os candidatos pré-selecionados têm até o próximo dia 13 para apresentar na instituição de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. Donald Trump se reunirá com líderes da OTAN em maio, informou a Casa Branca ontem após uma conversa telefônica entre o presidente dos Estados Unidos e o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg. O presidente expressou seu profundo apoio à OTAN, mas convocou os membros europeus a fazer mais, afirmou a Casa Branca em um comunicado no qual acrescentou que Trump concordou em participar de uma reunião de líderes da OTAN na Europa em maio. Em 15 de fevereiro, as Nações Unidas realizam um encontro preparatório sobre Conferência de Apoio à Implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, que também prevê conservação de recursos marinhos
Portugal é o país co-facilitador da reunião lá em Nova York. 23 pessoas morreram e 34 ficaram feridas no domingo em Honduras na colisão de um ônibus repleto de passageiros com outro veículo pesado, informou a Comissão Permanente de Contingências em comunicado. Uma pessoa foi presa na China após um incêndio ocorrido em um salão de massagens que deixou ao menos 18 mortos e 18 feridos, anunciou nesta segunda-feira um meio de comunicação estatal. Com os cargos de comando da Câmara e do Senado definidos, deputados e senadores vão retomar efetivamente os trabalhos nesta semana, com uma agenda que prevê deliberação de projetos considerados prioritários pelo governo. Na Câmara dos Deputados foi incluído na pauta do plenário o projeto que abre em 2017 o prazo para contribuinte que mantém recursos no exterior não declarados à Receita regularizar sua situação, a chamada repatriação. No Senado, logo na retomada das atividades, o presidente recém-eleito Eunício Oliveira do PMDB do Ceará precisará de jogo de cintura para manter o controle do plenário da Casa. Isso porque está na pauta de votações a polêmica medida provisória que promove uma reforma no ensino médio. O projeto do governo é alvo de crítica de especialistas e de parlamentares da oposição. No final do ano passado, estudantes de todo o país ocuparam instituições de ensino em protesto às mudanças anunciadas. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de primeira página. O Globo do Rio de Janeiro. Crivella rebate Romário, que o chamou de mau caráter e mentiroso, e diz que ofereceu cargos ao senador. A Folha de São Paulo. Temer quer selar até março o pacto para destravar a infraestrutura. O Estado de São Paulo. Vice-governador de São Paulo é investigado por suposto esquema na Codesp. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Parlamentares gastam mais de 65 milhões de reais por ano com comissionado. Valor econômico. Se algo acontecer, culpem o juiz, diz Trump, sobre suspensão ao veto de imigrantes. Estado de Minas. Tromba d'água assusta banhistas em Cachoeira de Capitólio, no sul de Minas. No Recife, Jornal do Comércio. O governo anuncia meta de 600 mil habitações do Minha Casa Minha Vida. Fortaleza, Diário do Nordeste. Dilma deve prestar depoimento à Lava Jato em 24 de março. 0 hora, Porto Alegre. Juiz considera improcedente a ação contra Eliseu Padilha, no Rio Grande do Sul. Brasil Econômico. Coordenador da Lava Jato critica a postura de Carmen Lúcia em livro. Edições impressas locais. Agora. Agente penitenciário tenta entrar na Raimundo Vidal com drogas e celulares. Em tempo. CMM debate reajuste da verba de gabinete. A crítica. Celulares e drogas, a gente é preso por auxiliar presidiários. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e o aniversariante de hoje, Alberto Pellegrini. A operação de rádio foi de Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral e Ismael Moura. Apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora FM 96,9.